Olá a todos! Pessoal, hoje a gente vai fazer correção da nossa lista sobre estrutura atômica e íons, beleza? Então vamos lá no número 1. Olha só, no número 1 a gente tem aqui, olha, analisando os elementos abaixo, indique, ou seja, responda, mostre, né? Seus respectivos números de massa, prótons, elétrons e nêutrons. Então, eu vou estar colocando essa representação para todos esses 4 átomos, né, que apareceram aqui na atividade. Então, vamos lá, analisando. Gente, olha só. Quando você tem um elemento químico, o maior valor sempre vai ser o valor da massa, tá? Por quê? Porque é a soma de duas partículas. Então, aqui no nosso caso do elemento X, a massa é 36. A única exceção, gente, é o hidrogênio, porque a massa e o número atômico dele são iguais, vale 1. Todos os demais elementos, a massa sempre é o maior valor, tá? Aqui embaixo, a gente tem o número atômico, que também pode ser representado pela letra Z, tá? Então, o número atômico, o número de prótons, letra Z, mesma coisa. Ali vai ser 18. Como a gente encontra o número de nêutrons? Eu faço, pessoal, a massa menos o próton, né? Pode fazer direto, não precisa você armar continha aqui. Então, 36 menos 18 é 18. E para você fazer o valor do elétron, você vai olhar no próton, tá? Lembrando vocês que o próton tem valor positivo, né? O nêutron não tem carga e o elétron tem valor negativo, certinho? Então, olha só, qual é o valor do próton ali? Quantidade, 18. Para os elétrons também vai ser 18, tá? Então, eu coloquei ali, ó, positivo e negativo entre parênteses, só para a gente lembrar mesmo que esses dois têm carga, né? O nêutron não tem carga, por isso mesmo ele chama neutro, nêutron. O próximo que a gente vai responder aqui, o elemento Y. Então, eu vou fazer a mesma coisa, olha. A massa o elemento Y aqui vai ser 39, né? O número de prótons aqui vai ser 20, que é o valor de baixo, certo? O número de nêutrons, eu vou fazer o A menos o P, então nêutrons eu tenho 19. E para a gente responder o número de elétrons, você vai olhar no próton. Então, aqui elétrons a gente tem 20, não, desculpa, 20 não. Fiquem atentos que aqui, olha só, a gente tem esse 2 mais. O que significa isso? Significa, gente, que o elemento perdeu elétrons, né? Positivo perde, negativo ganha. Então, se perde 2 elétrons, era 20, perde 2, vão ficar com 18, tá? Então, sempre olha no próton para você responder o número de elétrons, certinho? Próximo, aqui embaixo, olha, o número atômico do elemento Z, a gente vai ter 37. O número de prótons para o elemento Z, P vai ser igual a 18. N vai ser igual a 37 menos 18, a gente vai ter 19. E o número de elétrons aqui, vejam que aqui nesse elemento, olha, tem um sinalzinho de menos, ou seja, menos está ganhando, né? Ganha um elétron nesse caso aqui, tá, gente? Então, esse estudo de íons é isso, positivo perde, negativo ganha. Como o elétron tem carga negativa, né, quando ganha mais elétrons, então aumenta o sinal de menos. Quando perde, o número de prótons fica maior, tá vendo? Tem 20 prótons, tem 18 elétrons, ou seja, a gente tem duas partículas positivas a mais. Então, aqui no caso de elétron, 18 ganha 1, fica 19, certinho? E vamos lá para o nosso último, que é o elemento W. Olha, a massa desse elemento aqui vai ser 36, certo? O número de prótons para esse vai ser 19. O número de nêutrons, 36 menos 19. Nêutrons vai ser igual a 17. E o número de elétrons, por fim, elétrons igual, prestem atenção nesse elemento agora, que ele tem um 2 menos ali em cima. O que aconteceu? Ganhou, né? Então, se ganhou elétrons,
você vai estar aumentando a quantidade de prótons. 19 ganha 2, fica 21, ok? Então, tá aí a resolução, vou mostrar tudo junto, do número 1. Confere e vê se você conseguiu acertar. Número 2, é dado o íon, né, 20Ca2+. Quantos elétrons, prótons e nêutrons apresenta respectivamente esse íon? Gente, mesma coisa que nós acabamos de fazer. A massa para esse elemento aqui é o maior valor, 40. Não está pedindo, mas a gente vai fazer a título de conhecimento, tá? Qual vai ser o valor do próton para esse átomo? 20, que é esse valor que vem aqui embaixo, o número atômico, ok? Qual vai ser o número de nêutrons para ele? Você diminui 40 de 20, vai ficar 20. E por fim, qual vai ser o número de elétrons? Olha lá, presta atenção. Tá vendo? 2+, o elemento perdeu, né? Tá perdendo elétrons aqui. Então, se ele perde 20 menos 2, vão ficar 18. Qual vai ser a letra certa aqui? Olha, presta atenção na ordem. Elétrons, prótons e nêutrons. Eu tenho 18 elétrons, 20 prótons e 20 nêutrons. Letra certa aqui para nós é a letra D, beleza? Número 3. O elemento químico Mg, que é o magnésio, tem número atômico 12, tá? Então, o número atômico, gente, é a mesma coisa de prótons, né? P ou Z aqui desse elemento vai ser igual a 12. Beleza, é o que tá me falando lá no enunciado, tá? Eu só tô tirando os dados. Então, ele tem número atômico 12. É um micronutriente indispensável para a realização da fotossíntese sob a forma de íons, Mg2+, tá? Então, presta atenção lá, o Mg2+, vai acontecer a perda de 2 elétrons. Então, pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no magnésio 2+, respectivamente, vai ser quanto? Gente, se ele é Mg2+, significa que perdeu 2 elétrons, né? Então, a quantidade total ali vai ficar 10. Então, qual vai ser a nossa resposta? Que é o número de prótons e elétrons. Então, 12 e 10. Letra certa, letra E. Certinho? Então, vamos lá para o outro lado agora. Continuando, o número 4. O símbolo para o íon cálcio, cálcio não, desculpa, eu escrevi errado, aqui é zinco. Desculpe o erro. Para o elemento aqui, o íon zinco, vejam, Zn2+, é positivo, é cátion, ele perdeu, né? Então, vamos ver o que está dizendo aqui. Indica que, número 1, é um cátion, certo? Ele é positivo? É cátion, sim. 2, possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Não, não é isso, não. Não é 2 prótons a mais que o respectivo neutro. Ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Sim, ele ganhou 2 elétrons. Não, pessoal, desculpa, eu falei errado. Ele perdeu, né? Ele perdeu 2 elétrons, por isso aqui tá positivo, né? Então, nesse caso, ele vai ficar com 2 prótons a mais do que o átomo respectivo átomo neutro? Não, ele vai ficar com a mesma quantidade de prótons. A única coisa que vai acontecer é que ele vai ter 2 elétrons a menos. Não se ganha nem perde prótons em íons, tá? A quantidade de prótons sempre se mantém a mesma, nêutrons também, porque eles ficam no núcleo do átomo, certinho? Então, só ganha ou perde elétrons. Nesse caso aqui, positivo perde, aqui está dizendo que ganhou. Então, o que é correto aqui é apenas a alternativa 1, tá? Deixa eu colocar em vermelho para ficar mais fácil. Prontinho. Número 5. A seguir são fornecidas as fórmulas de um grupo de substâncias químicas e quer saber qual é a quantidade de substâncias compostas. Deixa eu dar um enter aqui para a gente responder. Pessoal, olha só, uma coisa muito importante aqui na definição. Substâncias simples são formadas por apenas uma letra maiúscula, uma. Nesse caso aqui, olha, a HG, a segunda é minúscula, então é o símbolo de um elemento só, que é o mercúrio. Alguns elementos são formados por 2 letras. Outras, como a gente tem aqui no oxigênio, são representados por apenas uma letra. Então, o que é importante você observar? Se tiver uma letra maiúscula, olha aqui o átomo de ferro, tá vendo? Uma maiúscula é simples. 2 ou mais maiúsculas, e obviamente diferentes, né? Vai ser substância composta. Eu vou estar colocando, gente, SC para substância composta,
tá? E SS para substância simples. Então, aqui eu tenho só uma maiúscula, substância simples. Vou chegar para lá um pouquinho, senão não dá espaço, né? HI, substância composta. O ferro, substância simples. CO, substância composta. HCl, substância composta. H2S, substância composta. SO2, substância composta. CO, vejam que os dois são maiúsculos, substância composta, certinho? Vamos para a próxima linha. Então, NaCl, substância composta. CH4 também é composta. CO2, que é o gás carbônico, substância composta. H2SO4, vejam, três substâncias, três elementos diferentes, composto, né? Aqui também, esse. O oxigênio, eu já havia falado lá na explicação, é uma substância simples, formada por uma letra só, né? E aqui por último, olha, na nossa última linha, a U é o símbolo de ouro, substância simples, tá? A GCl composta, H2CO3 também é composta e o NH3 substância composta. Então, vamos ver qual vai ser a quantidade de compostas que a gente teve aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Então, 16 é o número de substâncias compostas nesse exercício. E por último, número 6, a gente tem aqui esse elemento representado, que é o elemento bário, né? Tá pedindo aqui, respectivamente, olha, o número de prótons, nêutrons e elétrons desse elemento. Então, vamos responder aqui. Vejam lá, o maior valor a gente sabe que é o valor da massa, né? Então, ali a gente tem A igual a 138. Esse é o valor da massa, certinho? O de baixo é o número atômico ou número de prótons, nós temos 56. Para a gente achar o número de nêutrons, eu vou diminuir a massa, né, que é o de cima do número de prótons. Então, 138 menos 56, resultado 82. E por último, o número de elétrons, vejam lá, olha, 2 mais, ele está perdendo 2. Então, 54 menos 2, desculpa, já estou dando a resposta. 56 menos 2 fica 54, tá? Então, quer saber o número de prótons? É 56, nêutrons 82 e elétrons 54. Letra certa aqui é letra B, beleza? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Até a próxima!